E mudando um pouco agora de assunto, como que tá sua carteira? Vamos lá. Já vai, daqui a pouco vai mudar o user, né? 10 milhões com 30. Já tá pra mudar já. Boa. Cara, eu monto a minha carteira da seguinte maneira, tá? Depois eu falo como que está a minha hoje, mas normalmente assim dos meus alunos mentorados. Primeira coisa, eu acredito que quando a gente pensa na alocação de classes de ativos, talvez seja uma das coisas mais importantes que mais vai fazer diferença na vida da pessoa. Tanto em classe de ativos quanto quando a gente fala, por exemplo, em renda fixa e renda variável, né? Então, o primeiro ponto traçou o perfil da pessoa, determinou o seu perfil de investidor, você vai lá e determina quanto você quer ter de renda fixa e renda variável. Ponto final. Não adianta você ter uma estratégia muito boa na renda variável se você coloca tudo na renda variável e aí a sua filha passa mal e tal, você precisa de tirar dinheiro e vai estragar a estratégia toda. Ou então você não vai estar com o psicológico para poder ser bem eficiente no seu trabalho. Então definiu isso, aí depois você coloca, né? Isso é na minha visão, na minha metodologia. Você divide isso em a parte da renda variável, você divide em investimento num país desenvolvido, investimento no país onde você mora, no caso a gente aqui no Brasil. Então, só de você ter isso, tem várias outras metodologias? Tem, mas assim a gente simplifica e ao mesmo tempo tá com uma parte do dinheiro num país em desenvolvimento e que também é o país onde a gente mora, né, o que elimina um pouco o risco cambial nesse caso. Do outro lado, você está num país mais desenvolvido, que também protege essa questão cambial e que está ali investido em empresas que vão ser mais sólidas e tal, que já é um mercado mais sólido também. Então você tem essas duas opções e aí sim, dentro da renda de cada país, você distribui onde você quiser. Se vai ser empresas, né, ações, estoques, ou vai ser ali imóveis, né, os REITs e tal. A minha carteira, pessoalmente, ela é uma carteira que eu considero ela moderada. Por quê? Ela é moderada no sentido da quantidade de renda fixa e renda variável, tá? Por quê? São 5 coisas que eu normalmente olho para determinar se qual que vai ser o perfil de risco da pessoa, do meu cliente, do meu aluno. É questão do conhecimento que a pessoa tem, a experiência que a pessoa tem, a idade que a pessoa tem, a estabilidade da fonte de renda da pessoa e o número de dependentes que ela tem, tá? Então, obviamente, quanto mais dependentes, mais conservadora ela tem que ser. Quanto mais instável for a renda dela, mais conservadora ela tem que ser nos investimentos. Quanto mais velha ela for, mais conservadora ela tende a ficar com os investimentos também. Quanto mais jovem, mais arrojada ela pode ser. E questão de conhecimento e experiência, é claro, quanto mais conhecimento e experiência você tiver, mais arrojado você pode ser. No meu caso, eu tenho muita experiência, tenho relativamente muito conhecimento em relação à maior parte das pessoas nos investimentos. Idade, eu sou jovem, mas por outro lado, esses dois quesitos aqui, eles pendem muito pro outro lado. Eu tenho muitas pessoas que dependem do meu dinheiro e a minha renda, eu sou empresário, então a minha renda é muito instável. A renda ativa que eu tô falando, não renda passiva, tá? Dessa maneira, eu busco manter sempre 40% a 50% de renda fixa, é o que tá na minha carteira hoje, tá? Boa. Então eu mantenho 40% a 50% da minha carteira em renda fixa e na parte de renda variável, a minha exposição aos Estados Unidos ela ainda não está ideal do jeito que eu gostaria, de ficar meio a meio, como eu falei aqui que seria o ideal. Porque não é simplesmente você chegar, hoje eu vou montar minha carteira hoje, então se o Rufino falou que é meio a meio, eu vou jogar metade do dinheiro lá. Não, se você já tiver um patrimônio, você tem que fazer aos poucos, pô. Sim. Então, e no meu caso foi isso também, eu fui construindo o meu patrimônio aos poucos, então eu não consigo chegar de uma hora para outra e colocar, passar tudo para os Estados Unidos, né? Então se eu não me engano, é como exposição de uns 10% a 15% da carteira total a Estados Unidos através de ETFs, tá? No Brasil, eu tenho cerca de 35%, essas porcentagens eu estou falando em relação à carteira total, tá? Mas é coisa de 35% então em ações brasileiras, tá? E tem ali uns 5 a 10%, se eu não me engano, de fundos imobiliários, né? Então, simplesmente assim. Por que eu tenho menos fundos imobiliários do que ações? Não é por questão de não gostar, é pelo meu momento. Eu estudo mais ações, eu entendo mais de ações, empresas, né? Eu sou empresário, então é mais fácil, eu nunca tive muita intimidade com o setor imobiliário.
E eu acredito que os fundos imobiliários eles são uma excelente classe de ativos, mas principalmente para quem gosta de uma estabilidade um pouco maior, para quem já está talvez numa situação em que já está se preparando para aposentar, que já não quer mais, que quer ter aquela renda caindo todos os meses ali. E hoje, eu não preciso, porque eu tenho saúde para trabalhar e tal, tô fazendo uma grana legal. Então, hoje eu não preciso. Então, eu tenho aquela diversificação ali, mas não é o meu foco principal. Boa, boa. E quais são os planos que você tem relacionado ao 1 milhão com 30, a plataforma que você criou? Boa, legal. O que vem por aí? Boa, boa. Cara, assim, a gente cresceu muito até hoje, focado realmente na parte educacional, né? De treinamentos, de cursos. Então, assim, a 1 milhão com 30, tudo que a gente conquistou hoje, a gente bateu a marca agora de 3 milhões de reais de faturamento esse ano. E aí, a gente conseguiu isso, foi coisa de 90% com cursos, que tem ali o meu curso principal, o Eu Investidor, que é onde tem a maior parte dos alunos, que tem ali outros cursos que eu deixo eles mais acessíveis, bem mais acessíveis na verdade, tem curso até de R$ 97, que tem um focado em justamente aumento de renda, que é para tirar a pessoa daquele não tenho nem dinheiro para investir, então esse aqui é mais baratinho e tal para você conseguir fazer. Tem um outro que é o meio termo, que também fica ali no meio termo, é o meu bolso cheio, que ele fala não só agora desse pilar de aumento de renda, mas ele já começa a falar de controle de gastos e também de investimentos, mas ainda é só uma parte mais, assim, só para a pessoa dar os primeiros passos mesmo no investimento. E tem, obviamente, os produtos mais, assim, a mentoria e tal, que aí já é um negócio mais caro. Tem até mesmo um produto que é que é para educadores financeiros, né? Eu ensino educadores financeiros a monetizar. A gente tem um mastermind lá só de educadores financeiros. Mas, assim, isso é secundário. E agora, o projeto que eu mais estou assim, com tesão mesmo de trabalhar é o Simpla Club. Que ele ainda, em questão de receita, em questão de tamanho, ele ainda não é o nosso principal. Mas é um negócio que eu realmente acredito que pode, assim, inovar e mudar o mercado de casas de análise. Por quê, cara? É o seguinte, eu tinha essa visão de que, cara, eu não gosto tanto da forma que as casas de análise fazem hoje. Eu tinha esse incômodo porque eu já utilizei e, assim, o serviço ajuda muito se você souber utilizar. Mas para quem não sabe utilizar, talvez ele até atrapalhe. Por quê? A questão da carteira recomendada ali e a questão de você ser dependente da recomendação do analista para você girar a carteira, vende aqui, compra ali e tal, ela faz muito sentido. Você pode, inclusive, utilizar a casa de análise só para ver as análises sem utilizar a carteira recomendada, mas não é a forma que a maior parte das pessoas faz. A maior parte das pessoas chega lá, quer comprar aquela carteira, copiar aquela carteira recomendada e pronto. E aí era. Não dá certo, cara. Não dá certo. Porque você compra em momentos diferentes que o analista falou. Se o analista troca, né? Porque acontece isso. Às vezes o analista vai sair de uma casa para ir para outra. E aí, como é que você fica? Sua carteira, como é que fica? Não tem como. Vai trocar a carteira inteira. Fica girando a carteira. E a gente sabe que isso não é a melhor forma para o investidor. Então, e tem outro ponto, né? Que é uma crítica. E assim, né? Eu posso até, né? O pessoal pode até ficar um pouco bravo comigo, mas é verdade. E assim, é uma coisa que eu fiquei... Que eu vejo que acontece em muitos produtos desse tipo, como o de casa de análise. É que, como é um produto de recorrência, muitas vezes tem um conflito de interesse para realmente você ter uma carteira recomendada que ela utilize uma estratégia que exija muito giro da carteira. Porque assim, beleza, assim você vai conseguir prender muito mais assinantes, muito mais clientes ali, e isso faz sentido pensando num negócio e é um negócio muito bom. Agora, mas será que é a melhor opção para o investidor? Eu acredito que não. E aí eu comecei a pensar, pô, beleza, mas ao mesmo tempo, não adianta eu querer ensinar a galera aqui, porque tem gente que não quer aprender 100%. Não se sente seguro, e mesmo eu ensinando a parte mais avançada de análise fundamentalista, as pessoas não conseguem se aprofundar, não têm segurança. Então elas querem sim ter o serviço de casa de análise. Agora, como que eu consigo montar um serviço de casa de análise, mas que ao mesmo tempo vai ser diferente do que eu costumo ver por aí, né? E foi daí que surgiu a ideia do Simpla Club, que seria a primeira casa de análise, que eu até coloquei um outro nome, eu falo clube de análises, né? Que ele vai ser focado no buy and hold puro. Sem giro de carteira, sem conflito de interesse, né? E aí, e ainda assim vai
simplificar, vai facilitar a vida do investidor. Então o meu objetivo não é chegar e falar assim, ó, compra essas ações aqui, essa é a minha carteira recomendada, toma, vai, se vira aí. Não é isso de maneira nenhuma. A gente tem analistas especializados que eles vão analisando as ações, todas as ações, as principais ações da bolsa, são os próprios assinantes que escolhem quais vão ser as da semana, né? Ações e fundos imobiliários, na verdade, tem um analista especializado em cada uma dessas duas coisas. Com essa visão, tendo essa liberdade assim, ó, cara, você não precisa e não deve, eu não quero que você gire, fique incentivando, ah não, essa aqui agora tá barata, aí depois quando ela tá cara, não, agora eu recomendo venda. Ah não, agora essa aqui aconteceu outra coisa, eu recomendo venda. Não, cara, eu não quero que você fique recomendando venda o tempo todo. É para analisar a qualidade e simplesmente falar, ó, tá num bom preço para comprar? Tá num bom momento para comprar? Ponto final. Se tiver um bom momento e é uma boa empresa, você prioriza ela. Não significa que você não vai comprar as outras que são boas empresas, que você quer ter na carteira, mas não estão no bom momento. Se isso em algum momento inverter, não é para você vender uma e tirar. Se você tem uma visão de sócio, você nunca vai fazer isso com a sua própria empresa, então por que você faz com as ações? Né? Essa é a minha visão. Então, e aí como que a gente fez isso realmente? Hoje está funcionando com essas análises semanais e a gente faz um acompanhamento semanal de fatos relevantes, a gente faz ali um calendário de dividendos, a gente faz lives, tira dúvidas toda semana com os assinantes e a gente criou um ranking de ações e fundos imobiliários também, de forma que então assim, não tem carteira recomendada, mas tem um ranking onde a pessoa vai e fala assim, ó, de acordo com esse analista aqui, com os nossos analistas, essa ação ela é boa, ela está no melhor momento para comprar. Então a gente coloca um ranking de oportunidade, em quais estão nas melhores oportunidades, mas não é para você chegar lá e copiar o ranking ou copiar a carteira recomendada, porque vai estar errado, inclusive, porque não é uma carteira recomendada aquilo ali, entendeu? Então eu acredito que assim a gente começou a inovar nesse mercado, só que a gente está com várias e várias outras ideias, a gente está realmente com a gente está desenvolvendo, prestes a lançar uma plataforma mesmo, onde mesmo que você não seja assinante, você já consiga ir lá e avaliar as empresas, seguindo a nossa metodologia, vai ter ali algumas avaliações de estrelinhas que os nossos analistas fazem também para ajudar as pessoas. Então, assim, vai ser uma plataforma completa. E assim, por que clube de análise, né? Porque na minha cabeça, antes de existir, eu já pensava assim, cara, o ideal é que tivesse sim alguns analistas ali direcionando, mas que as pessoas pudessem contribuir também, pudessem comentar. Porque assim, a galera tem que entender que a gente pode até, nós aqui, por exemplo, a gente pode até estudar mais e conhecer mais sobre esse conteúdo. Mas a gente é humano também, a gente erra, às vezes a gente deixa passar alguma coisa aqui, outra ali. Não tem problema, né? Mais uma vez, nós somos todos pobres mortais, cara. A gente erra também. Então, se os próprios assinantes começam a poder trazer ideias e falar assim, cara, você falou isso aqui, mas você já percebeu essa outra hipótese sobre essa empresa tal, e pega uma notícia, pega outra análise e coloca lá, olha o quanto que isso não vai ser valioso para todos os investidores que participarem, entendeu? Então essa que é a ideia, assim, tem tanta novidade nessa questão do Simpla Club que eu nem consigo falar todas, mas assim, o principal é isso, é uma inovação no mercado de casas de análise que busca simplificar a vida do investidor. Boa.